Fala, guerreiro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui trazendo essa instrução para você, uma instrução muito importante, onde eu vou trazer alguns conceitos, conhecimentos, informações que são extremamente importantes. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Porque muitos jovens, eles tomam a decisão errada na vida deles, eles tomam a decisão errada no que diz respeito à forma que eles ingressam na carreira militar no Exército Brasileiro, simplesmente porque eles não tiveram acesso a essas informações que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Uma instrução muito importante, onde nós vamos falar aqui, ó, sobre ESA e SpaceX, tá certo? ESA e SpaceX, qual desses dois seria o melhor concurso, ou o concurso mais adequado para você de acordo com a sua idade, de acordo com as suas perspectivas de vida, enfim. Então presta muita atenção que a gente vai passar por diversas informações importantíssimas aqui para você, tá bom? Então, qual seria o melhor caminho para você seguir carreira militar no Exército Brasileiro? Seria a ESA, seria a SpaceX. É exatamente isso, é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa instrução, beleza? Então vamos aqui para algumas considerações iniciais. Primeira coisa, eu quero falar sucintamente sobre a ESA e sobre a SpaceX, caso você ainda não tenha essas informações, caso você seja um iniciante em concursos militares, caso você não tenha um militar na sua família que já te explicou isso aí. Então eu quero falar um pouco sobre a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, e também sobre a SpaceX. A ESA, ela forma os sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro. Então, são os sargentos combatentes de carreira. Se você não sabe aí qual que é a diferença entre o militar temporário e o militar de carreira, tá? Basicamente, eu já tenho vídeos lá no meu canal explicando isso, mas basicamente o militar de carreira, ele passa toda uma carreira, ele passa ali pelos postos e graduações da sua carreira, né, podendo ficar aí até mais de 30 anos na força, enquanto que o militar temporário ele passa aí no máximo 8 anos, tá certo? Então, a ESA ela fica localizada em Três Corações, Minas Gerais. Você pode fazer o concurso da ESA em todas as capitais do nosso país. O concurso ele acontece anualmente, tá? E lá na ESA você vai ter 2 anos de formação e vai sair com um diploma de nível tecnólogo, certo? Então 2 anos de formação, é lógico, dependendo da especialidade que você escolher, a sua formação ela pode ser feita lá em Três Corações, ela pode ser feita em Taubaté, pode ser feita no Rio de Janeiro. Então dependendo da sua especialização, eu não quero aqui entrar a fundo na ESA, eu quero dar aqui só os conhecimentos gerais para você, tá bom? Então o concurso acontece todos os anos, são cerca de 1000 vagas, um pouco mais de 1000 vagas todos os anos, e homens e mulheres entre 17 e 24 anos podem fazer o concurso para a área geral e para a área de aviação, tá? E homens e mulheres entre 17 e 26 anos podem fazer o concurso para a área de música e também para a área de saúde, técnicos e enfermagem. Tanto para a área geral e aviação, quanto para a área de saúde, você pode se preparar com o Elite 1000 para fazer o concurso, tá certo? Para a área de música, você pode se preparar com a gente também, mas não para as provas de conhecimentos específicos, né? Você vai estar se preparando aí somente para as provas gerais, tá certo? Um conhecimento importante que você tem que ter, ó. 17 e 24 anos é a idade para você ingressar na ESA e não para você fazer a prova. Basicamente, você tem que fazer a prova no máximo até o ano em que você faz 23 anos de idade, tá? Então, por exemplo, se nesse ano você faz 24 anos de idade, você não tem mais como fazer a prova da ESA Geral e Aviação, tá certo? Então, por exemplo, 17 e 26 anos para a área de música e saúde, ou seja, você tem que fazer a prova no ano em que você, no máximo, no ano em que você faz 25 anos para ingressar no ano em que você faz 26 anos, tá bom? Então, características gerais aqui do concurso da ESA, não vou me estender muito. Algumas considerações aqui sobre o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Foi lá que eu me formei. Lá você dá início à formação, a formação do oficial combatente de carreira do Exército, tá? A única
escola que forma oficiais combatentes de carreira no Exército Brasileiro é a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, lá na SpaceX, que fica localizada em Campinas, você dá início à sua formação. A formação do oficial combatente, ela dura aí, 5 anos, sendo 1 ano na SpaceX, que é em Campinas, tá? Lá em Campinas, e 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, que fica localizada em Resende, como eu falei para vocês, no interior do Rio de Janeiro, beleza? Quando você se forma na AMAN, você sai com 2 diplomas de nível superior, tá? Diploma em administração e diploma em ciências militares. Então, todos nós, formados pela AMAN, temos tanto diploma em administração quanto diploma em bacharel em ciências militares, tá? E uma coisa que também é interessante, vagas para homens e mulheres entre 17 e 22 anos. E aqui a mesma coisa do concurso da ESA, ou seja, 17 e 22 anos é a idade para você ingressar na escola e não para você fazer a prova. Ou seja, você pode fazer a prova da SpaceX até no máximo o ano em que você faz 21 anos. Tá? Então, no máximo, no ano que você faz 21 anos, você pode fazer a prova da SpaceX. Beleza? Tranquilo? Então, algumas características, alguns conceitos gerais aqui. Vou falar aqui sobre algumas características básicas da carreira do sargento. O sargento, quando ele se forma na ESA, ele é ali um 3º sargento. Hoje, um 3º sargento ele ganha algo em torno de R$ 4.300. É o salário inicial de um sargento. Lógico, eu botei mais ou menos porque isso pode variar ali de adicionais, de curso que o militar fez, do local que ele está servindo. Por exemplo, se ele está servindo na Amazônia, ele vai ganhar 10 ou 20% a mais, tá? Nesse período que ele está servindo na Amazônia. Se ele está servindo na Brigada Paraquedista, a mesma coisa, tá? Então, o salário dele gira aí em torno de R$ 4.300, tá bom? O posto máximo que o sargento formado na ESA pode chegar é capitão. Ou seja, depois de cerca de 30 anos de serviço, o máximo que o sargento formado na ESA pode chegar é a capitão, tá? Opa, deixa eu passar aqui, beleza? Entenderam? Então, ó, o posto máximo que o sargento pode chegar é o posto de capitão, tá? Então, informação importante para que você guarde aí. Eu vou falar agora sobre a carreira do oficial. O oficial, quando ele se forma na AMAN, ele é um aspirante a oficial, ele é um praça especial, ele ainda não é oficial. Ele vai ser declarado oficial depois de 6 meses como aspirante. Tá? Então, como aspirante, ele está em estado probatório. Depois de 6 meses, ele é declarado segundo tenente, aí realmente ele é um oficial. Tá? Mas um aspirante oficial, ele ganha algo em torno de R$ 6.800. Um segundo tenente, ele está ganhando em torno aí de 7.000, 7.000 e pouco. Tá? E como eu falei, também depende dos adicionais. A patente máxima, né, porque o oficial ele tem patente, a patente máxima que um oficial formado na AMAN ele pode chegar é a de general de exército, né, que é a patente máxima do Exército Brasileiro. Então, quando você vê um general de exército, geralmente ele é formado pela AMAN. Tá? Então, uma informação importante aqui para que você entenda. Então, ó, uma coisa aqui, ó. Enquanto que um sargento vai demorar 30 anos para chegar no máximo a capitão, um oficial, um aspirante oficial, depois que ele se forma, tá bom? Ele passa aí, ó, 6 meses como aspirante, 1 ano e meio como segundo tenente, né, totalizando 2 anos, e mais 4 anos como primeiro tenente, para sair capitão. Ou seja, depois de 6 anos de formado, ele já é capitão e ele pode atingir patentes mais altas que isso, tá bom? Beleza? Uma patente mais alta que isso, podendo chegar até general. Beleza? Então, considerações iniciais aqui. Eu quero quebrar aqui alguns mitos que existem, né? Que o pessoal, principalmente, ó, quem não conhece nada de exército, fala muito sobre isso, né? Um primeiro mito, somente sargentos são operacionais. Isso é um grande mito, isso é uma grande mentira. Tanto oficiais quanto sargentos podem ter uma vida operacional ou não. Isso vai depender
né, das escolhas que o militar fizer na vida dele. Isso vai depender da arma quadro de serviço que ele escolher, isso vai depender do local onde ele for servir, isso vai depender dos cursos e estágios operacionais que o militar fizer, tá? Então, tanto os sargentos quanto os oficiais, eles podem sim ter uma vida e uma vida longa operacional, tá bom? Um outro mito aqui, ó, que oficiais e sargentos eles não se dão bem. Isso é um mito, não é verdade. Mesmo porque o oficial e o sargento, ele vai estar trabalhando um dia inteiro, tá? Juntos, então não tem como, lógico, né? São seres humanos. Seres humanos muitas vezes não se dão um com o outro, mas é lógico que isso não é uma característica geral dos oficiais e sargentos se darem mal, tá? Pelo contrário, eu sempre me dei bem ali com 99% dos sargentos que trabalharam comigo, e eu acredito que eles também estavam bem comigo, independente de eu ser um oficial ou não. Eles estavam bem comigo por se dar bem comigo mesmo, tá? Então, oficiais e sargentos, eles se dão bem na tropa, tá? Não fica com essa visão errada de que, oficial não se mistura com sargento. Não é bem assim, tá? Principalmente ali, tenentes com sargentos, né? Que são ali quem trabalha mais junto, né, na tropa. Um outro grande mito é que oficial é mais inteligente que sargento. Isso é um grande mito, tá? Isso surge talvez do fato, né, de que o concurso da SpaceX ele seja sim mais difícil que o concurso da ESA. Isso é fato, tá? A prova da SpaceX ela é mais difícil que a prova da ESA, tá? Mas isso não quer dizer que um oficial ele é mais inteligente que um sargento. A formação, né, um outro mito aqui, ó, que a formação do oficial é melhor que a formação do sargento. Isso não é verdade. Eu me formei na AMAN e conheço a ESA. Ambas as formações são muito boas, só que elas têm as suas particularidades. O oficial ele é formado para desempenhar certos tipos de função até um certo grau de complexidade. O sargento ele é formado para atuar em outras atividades com outros graus de complexidade. Então, as formações elas são diferentes. Tanto os oficiais quanto os praças, os sargentos, os cabos, soldados, todos eles são importantíssimos na tropa, tá? Então, não fique aqui, ó, se alguém te falar uma dessas coisas aqui, ó, tá? Pode ter certeza que quem fala isso não conhece nada de exército ou acha que conhece, tá bom? Quando você for um oficial, um sargento, tiver ali alguns anos de experiência, você vai ver, você vai entender isso aqui que eu tô falando para você, tá? Caso você não entenda agora. E eu trouxe aqui, pessoal, um comparativo das disciplinas dos concursos. Concurso da ESA, concurso da SpaceX, e eu coloquei aqui também o concurso da EAR, né, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, que é um concurso que muitos jovens que prestam a prova da ESA também prestam, tá bom? Então não vou falar aqui detalhes do concurso da EAR, entretanto, eu trouxe essas informações aqui para que você perceba o seguinte, ó. Português cai nos 3 concursos, matemática nos 3 concursos, inglês nos 3 concursos. Detalhe, na SpaceX, português e matemática tem peso 2, tá? Então são disciplinas aí bem importantes no concurso da SpaceX, tá? Física só cai na SpaceX e na EAR, não cai na ESA. História cai na SpaceX e na ESA. Entretanto, na ESA, né, História e Geografia só cai do Brasil, tá? História e Geografia do Brasil. Na SpaceX cai História e Geografia do Brasil e geral, tá certo? Redação cai na ESA e também cai na SpaceX, né? Textos dissertativos, tá? Literatura também cai na ESA e cai na SpaceX, e nem História, nem Geografia, nem Redação, nem Literatura cai na EA. E Química cai somente na SpaceX, não cai na ESA e não cai na EA. Por que eu trouxe essa informação aqui? Tá? Por que está aqui, ó, de amarelo? Para que você perceba que todas as disciplinas, exceto Química, que você estuda para a SpaceX, todas elas caem na ESA e também na EA e também em outros concursos que eu não estou citando aqui, como a AFA, como a Escola Naval, tá certo? Então, se você estuda pelo edital da SpaceX,
você já está estudando para ESA, você já está estudando para EA. Agora, se você estudar focado somente na ESA, tá? Focado na ESA aqui, ó, se você estudar focado na ESA, você não está estudando física, tá? Você não vai estudar química, você não está estudando história e geografia geral, e você não está estudando no nível da prova da SpaceX. Ou seja, estudar focado na ESA é um grande erro. Você tem que focar na SpaceX, presta muita atenção, porque você está estudando para uma prova que contempla todos os outros editais e uma prova que está num nível mais acima, num nível mais difícil. E é aquela grande história, se você está estudando para algo mais difícil, o mais fácil vai ficar o quê? Mais fácil. Então, estude focado na SpaceX, não estude focado na ESA, isso é um grande erro, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui as faixas etárias, né, para simplificar para você. Ó. Quem tem entre 17 e 22 anos pode fazer o concurso da ESA e da SpaceX, né? Quem tem entre 22 e 24 anos pode fazer o concurso da ESA para geral, aviação, saúde e música. E quem tem aqui, ó, entre 24 e 26 anos só pode fazer, no caso aqui, os concursos da ESA para saúde ou para música, tá certo? Estou falando aqui somente dos concursos da ESA e da SpaceX, beleza? Só que para que facilite o seu entendimento, né? Ou seja, se você está nessa faixa etária aqui, jovem, né, com menos de 22 anos de idade, né, menos de 21 no caso, para fazer a prova, você pode fazer as provas da ESA e da SpaceX, tá certo? Então guarda essa informação, porque agora eu vou te trazer aqui sugestões de quem tem experiência. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, você tem que pegar conselhos com quem tem experiência. Não adianta nada você pegar conselho para passar na SpaceX de alguém que nunca foi aprovado na SpaceX. Então, não adianta nada você querer pegar conselhos sobre carreira militar com quem nunca foi um militar. Então, primeiro conselho que eu te dou, se você tem menos de 21 anos de idade, estude para a SpaceX. Isso não quer dizer que você não vai fazer os concursos para as carreiras de praça. Isso não quer dizer que você não vai fazer concurso da ESA. Isso não quer dizer que você não vai fazer concurso da EA. Você vai fazer sim. Só que, como eu falei, se você está estudando para a SpaceX, você já está estudando as matérias que caem nos outros concursos e você está estudando para um concurso que é mais difícil. Ou seja, você está com um nível, né, como a gente costumava falar no colégio, o seu sarrafo está mais alto. Ou seja, a probabilidade de você se dar bem nesses outros concursos mais fáceis, como o concurso da ESA, por exemplo, é muito maior. Ao passo que se você estudar somente focado na ESA, você não vai estar estudando para EA, não vai estar estudando para a AFA, não vai estar estudando para a SpaceX, e dessa forma você está fechando diversas oportunidades que você tem na sua vida. Então aproveite todas as janelas, todas as portas, todas as entradas que estiverem abertas para você. Todas as portas de entrada em uma escola de formação das Forças Armadas são importantes para você, tá bom? Então, se você tem menos de 21 anos de idade, esse é o conselho que eu trago para você. Se você não tem mais idade para SpaceX, você não tem mais idade, tá? Aí sim você foca na ESA e na EA. Isso não quer dizer que oficial é melhor do que sargento. Não. Agora, isso quer dizer que sim, a carreira de oficial é melhor que a carreira de sargento. Isso é fato. Pergunte para qualquer oficial, qualquer sargento. Se ele for honesto, se ele for sincero, ele vai falar para você. A carreira de oficial ela tem muito mais benefícios. O salário é maior, as promoções são mais rápidas. Algumas oportunidades, por exemplo, de missão no exterior, elas aparecem mais cedo na carreira, tá certo? Então, você tem algumas oportunidades. Por exemplo, muitas vezes, para fazer curso operacional, para o oficial é mais fácil do que para o sargento, porque o universo de sargentos, o número de sargentos é muito maior. Então, se você jovem tem menos de 21 anos de idade,
faça concurso para a SpaceX, para a ESA, para a EA, para a ARFA, faça todos esses concursos. Entretanto, para que você se prepare para todos esses concursos, o que é que você tem que fazer? Foque na SpaceX. Beleza? Então, um videozinho informativo, espero que tenha te ajudado a esclarecer melhor alguns pontos para que você tome a melhor decisão na sua vida. E tome uma ótima decisão, venha se preparar para o concurso da SpaceX, para o concurso da ESA com o Elite 1000. É aqui onde tudo começa. Fé na missão, tchau, tchau.